Bom dia, Pai do Senhor. Eu sou aqui a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 5 de maio de 2024, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, né? Somente na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, eu apresento a vida daquele irmão, daquela irmã que está do outro lado, Pai. Se eu possa estar abrindo a porta, se tiver alguém desempregado, se tiver alguém precisando de um alimento, de um socorro, de uma cura, de uma libertação, que você possa, Pai, estar sendo socorro bem presente na hora da angústia. Senhor Deus, eu te peço também, Pai, se tiver alguém, Pai, enfermo, se tiver alguém lutado, que perdeu um ente querido, que o Senhor possa, Pai, estar consolando esta alma, consolando esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra que a gente vai estar lendo hoje está aí em Mateus, tá? Mateus 22, do 15 ao 22. 22, do 15 ao 22. Diz assim, o pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, quando a tua opinião é certo pagar... Olha que povo terrível. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar o imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram. Olha, um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu te peço nesta hora que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem que falar para nós. Que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? O pagamento de impostos a César. O que acontece? Diz assim que os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Ou seja, eles queriam pegar Jesus, né? Eles queriam a todo custo parar Jesus. Por quê? Porque Jesus ia contra eles, né? Porque os fariseus, igreja, eles eram terríveis. Terríveis, 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 né? Eles falavam uma coisa, mas faziam outra. Eles praticavam umas coisas e falavam outra. Então, eles eram ardilosos, eles eram perversos, eles eram pessoas más, mentirosas, e que já havia, assim, vamos dizer, distorcido tudo aquilo que era reto perante o Senhor, né, que Deus já havia deixado. E, além de tudo, eles eram nacionalistas, né? Eles eram nacionalistas e ardorosos, contrário ao domínio romano, ao passo que os odiados herodianos apoiavam. Eles não gostavam, mas eles apoiavam. Por quê? Estavam juntos para destruir Jesus, né? Então, como o nome indica, o governo romano era do que? Era dos herodianos, era de Herodes. Né? Então, né? E nessa ocasião, o que acontecia? Nessa ocasião, os fariseus lançaram mão da ajuda dos herodianos para apanhar Jesus nas palavras que proferisse. Então, ele fala assim, não quero. Eu só quero que vocês nos ajudem a pegar Jesus. Tipo, não sou fã de vocês, mas vamos nos ajuntar. Esse Jesus tá nos prejudicando. Esse Jesus, ele tá tirando as pessoas do nosso meio. Esse Jesus, ele tá corrompendo as pessoas, né? Então, do mesmo jeito que eles agiram com João Batista, né? Eles estavam agindo com Jesus. Por quê? O objetivo deles era o quê? Continuar enganando o povo. E aí, o que acontece? Eles queriam pegar Jesus
nas suas palavras, porque ele não tinha como pegar Jesus, porque Jesus era Jesus, ele era Jesus e Jesus é Jesus. Então, Jesus, ele curava, ele libertava, Jesus fazia tudo certo, Jesus não mentia, não roubava, não enganava, Jesus estava dentro da lei, né? Jesus é o fim da lei, mas Jesus praticava a lei. Jesus não infringia os 10 mandamentos. Então, tudo isso incomodava eles. E, além de tudo, eles sabiam, no fundo, que Jesus era o próprio Deus, né? E a palavra diz assim que quando chega um determinado momento, diz assim, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Eles queriam pegar Jesus. Não, a gente tem que pegar ele de qualquer jeito. Ele vai cair. E enviaram-lhe seus discípulos junto com herodianos que lhe disseram. Aí eles enviaram os discípulos junto com quem? Com os herodianos. Para quê? Para pegar Jesus. E lhe disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Eles sabiam que era, né? No entanto, que eles vai e falam, olha só como são ardilosos, né? Mestre, ou seja, mestre, o senhor conhece, o senhor é o doutor, né? Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Claro, ele sabia que Deus não fazia exceção de pessoas. Jesus, sendo o próprio Jesus, não fazia exceção de pessoas e não ia deixar se influenciar pela aparência, porque tu és magro, tu és grande, tu és rico, tu é herodiano, tu és fariseu, tu és saduceu. Não. Jesus, ele veio como divisor de água, né? E o que me chama a atenção, que ele vem e diz assim, tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. E aí eles vão e lançam o veneno deles. Qual é o veneno deles? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, Jesus sabendo que eles eram maus, né? Já estavam planejando alguma coisa, porque Jesus é Deus, ele conhece a intenção do coração do homem. Ele sabe do que eu vou falar, antes mesmo de eu pensar. Ele sabe se o meu coração é bom ou ruim. Ele sabe se eu faço alguma coisa por interesse. Tudo isso ele sabe. Ele não se deixa persuadir, né? Graças a Deus por isso, né? Jesus, ele não se deixa se comprar por dinheiro, por riqueza, por aparência. Não é. A salvação, o reino de Deus é tomada à força, na oração, é no jejum, é na busca, é na renúncia para servir a Cristo. E ele vem dizer assim, mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. Não é tremendo 18, gente. De novo eu vou ler. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Vocês estão me pondo à prova por quê, seu bando de hipócritas? Mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. Qual é a moeda que vocês usam para pagar o imposto? Me mostre. E eles lhe mostraram um denário. Eles pegam e mostram para Jesus um denário. E aí, ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e essa inscrição? Tipo, da moeda. Qual a imagem que está nessa moeda? E a inscrição é de quem? É minha? De quem que é? Aí, eles respondem, de César. Responderam eles, é de César. E ele lhes disse, então dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque você vai dar para César o que é da terra, e o que é de Deus é diferente. O que sobe para o céu é oração, é jejum, é santidade, é busca da palavra, é servir a Deus com o coração íntegro. Aqui na terra, não. Você vai dar para César o que é de César. O que você tem que dar para César? O tributo. Então, você vai pagar o seu tributo para César, né? Então, assim, eles tinham o objetivo do quê? De apanhar Jesus nas palavras. Não é que Jesus fosse falar, mas Jesus era Deus, e Deus é Deus. Deus conhece o coração do homem, igreja. Depois dali de uns dias, eles vêm assim todo, ai, Senhor, tu és mestre, né? Tu és íntegro, né? Mestre, sabemos que és íntegro, que ensina o caminho de Deus conforme a verdade, né? E eles sabiam, né? Tu não se deixa influenciar por ninguém, né? Porque tu não te prende às aparências, certo? Jesus era tudo isso, eles reconheciam, mas não queriam obedecer, não queriam seguir as coisas do céu, eles queriam as coisas da terra. Eles amavam as coisas da terra. No entanto, que quando Jesus... Então, eles
tentaram deixar Jesus o quê? Desprevenido, mas eles não conseguiram. E soltaram-lhe uma pergunta maliciosa. Aí eles falaram a maldade dele, o veneno dele. Aí Jesus pergunta, é certo pagar imposto a César ou não? É certo? Vocês acham que tem que pagar a César ou não? Se Jesus respondesse não, os herodianos delatariam o governador romano. Se Jesus falasse, não, eu vou delatar, você vai ser preso. E aí ele ia ser executado por traição a Roma, a Herodes. E aí, e se respondesse sim? Os fariseus iam o quê? Ia denunciar diante do povo por deslealdade à nação. Nossa, ele está sendo desleal. Ele está pregando uma coisa, mas não é isso que ele fala. Então eles colocaram Jesus, como diz no mundo, aí no bico de sinuca. Mas Jesus, como eles mesmos disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Pronto. Acabou, né? E tu não te deixas influenciar por ninguém, por não ter prendes a aparência dos homens. Então eles sabiam. Jesus arrebentou com eles. Ah, é? Se respondesse sim, os fariseus denunciariam o povo, né? Por deslealdade. E se não, Herodes, Roma ia executar ele por traição. Mas ele é Jesus. E ele diz aqui, o que Jesus diz? Vamos lá? Dê a César, responderam eles. Eles dizem, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse denário aí, essa moeda, né, romana, era a corrente que naqueles dias tinha um retrato do imperador Tibério, de um lado, e do outro a inscrição em latim, Tibério César Augusto. Né? Tinha a inscrição dos dois. Né? Os filhos do divino Augusto, que era, né, quem reinava e tal. E a moeda foi emitida por Tibério, sendo usada para pagar os impostos. Então, aquela moeda era pagada aos impostos. Então, assim, se Jesus falasse que não, ele ia ser executado. E se falasse que sim, ia ser desleal com o povo, né, com o povo dele. Então, Jesus ele está falando assim, gente, não é da maneira que vocês querem. Então, Deus ele deixou claramente, né? A Deus o que é de Deus. Distinguir as coisas de Deus claramente é o quê? É saber que as coisas de Deus são dessa terra. A de César é dessa terra. Então, Jesus protestou contra a reivindicação falsa, a idolatria feita nas moedas. Então, assim, eles estão idolatrando a moeda de César. Vocês estão servindo a César? Ok. Né? Mas eu sirvo a Deus. É o meu pai que me enviou. Foi o meu pai, né? Então, assim, é bem complexo. Mas após o momento que eles ouvem a palavra de Jesus, o que eles entendem? Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando-o retiraram-se. Então, eles tiveram que sair, né? Envergonhados. Porque Jesus, como eles próprios haviam dito no versículo 16, que me chama muita atenção na parte B, mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Então, Jesus, como sempre, é Deus, né? Então, as coisas de Deus não é dessa terra, né? É do alto. As coisas dessa terra é do homem. É dinheiro. Por isso que o Senhor diz lá em Mateus 5, né? Acho que é 5 ou 6. Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a mamão. Então, se vocês servem a mamão, você vai estar servindo ao homem. Mas se você serve a Deus, você vai plantar no reino, no céu, amém? Plante no céu, porque no céu, olha, no céu você não perde. Na hora certa, a bênção chega, amém? Deus abençoe, tenha um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.